Quando uma mulher se perde sozinha no coração da savana africana, sem água, sem sinal e cercada por predadores, o pior parece inevitável. Mas então, um leão solitário surge entre as árvores. Ele ruge, se aproxima, e o que acontece a seguir desafia tudo o que sabemos sobre a natureza selvagem. O sol ainda nem havia tocado a linha do horizonte quando ela decidiu sair. Era o tipo de decisão que parece inofensiva, até que não é. O acampamento dormia. O ranger de plantão cochilava com o queixo encostado no peito. Os outros turistas, enrolados em cobertores térmicos, respiravam fundo sob as lonas reforçadas. A savana parecia suspensa entre o último fio de noite e o primeiro sopro do dia. Ela, por outro lado, já estava de pé. Não era novata. Fizera expedições nos Andes, travessias na Patagônia, sobrevivência leve no Cerrado brasileiro, mas não era aventureira por vaidade, era por fuga. Alguns chamavam de coragem, outros de inconsequência. Mas no fundo ela só queria silenciar algo que fazia barulho por dentro. A selva, para ela, era mais suportável que certos silêncios urbanos. Na noite anterior, enquanto o grupo ria em volta da fogueira, ela mal falou. Parecia inquieta, incomodada, com o corpo presente, mas a alma em retirada. Quando o relógio marcava 5h12, calçou as botas, pegou a garrafinha de água, o celular desligado e saiu pela lateral do acampamento. Ninguém viu, ninguém a impediu. Só uma caminhada curta, 10, 15 minutos no máximo, pensou. O sol nem nasceu, eu volto antes de alguém perceber. Ela caminhava com passos leves como quem conhece o terreno e respeita o espaço. Mas havia algo naquela madrugada que não era como as outras. Um silêncio mais denso, um vento mais contido e um tipo de calma que, em vez de tranquilizar, avisava. O mato alto, dourado pela promessa do amanhecer, se movia com leveza. O chão ainda úmido da noite anterior parecia absorver os passos, apagando as trilhas atrás dela. A trilha principal estava marcada por pequenas bandeirolas laranjas, mas bastou um desvio mínimo, uma curiosidade entre duas moitas, e tudo mudou. O tempo passou mais rápido do que ela percebeu. Quando olhou para trás, nada. Nenhuma bandeira, nenhum som de vozes, nenhum acampamento à vista. A savana havia engolido tudo, até o caminho de volta. Ela respirou fundo, apertou os olhos, tentando lembrar o trajeto exato, mas as árvores eram todas parecidas, e o sol agora subia com brutalidade. Tentou o GPS. Sem sinal. Tentou subir num tronco seco, mas só conseguiu arranhar a perna. Chamou, gritou, esperou, nada. As sombras recuavam conforme o dia nascia por completo, deixando-a exposta em um mar de capim alto e calor impiedoso. Por algum tempo ela continuou andando em círculos, convencida de que bastava manter a calma. Mas à medida que o sol escalava o céu, algo começou a mudar. O vento rareou, o suor escorria pelos olhos. E um zumbido incômodo, persistente, começou a tomar conta da mente. Era o medo, silencioso, rastejante, o tipo de medo que não grita, mas sussurra: você está sozinha, e ninguém sabe onde. Naquele instante ela entendeu, não estava mais apenas um pouco longe do acampamento, estava perdida, e a savana não perdoava os distraídos. Depois de caminhar por tempo demais em círculos invisíveis, Clara começou a duvidar dos próprios sentidos. Ela já havia lido sobre isso, sobre como, em ambientes hostis, o cérebro humano distorce a realidade para tentar sobreviver. Como ele transforma folhas em passos, sons de pássaros em alertas, sombras em predadores. E agora, mesmo sabendo disso, era exatamente o que estava acontecendo. O farfalhar leve de um arbusto fazia seu corpo enrijecer. O grito agudo de um pássaro distante parecia uma advertência. Ela conhecia sinais de alerta, sabia diferenciar pegadas recentes de marcas antigas, mas naquele estado, cansada, desidratada, desprotegida, até o conhecimento começava a falhar. Ou pior, se voltava contra ela, porque o que antes a fazia se sentir segura, agora apenas revelava o quão vulnerável estava. Sabia que o sol alto turva o raciocínio, sabia que as hienas não atacam sozinhas, mas quando cercam, não erram. Sabia que em savanas como aquela, o silêncio não é vazio, é tática. Ela pensou em gritar, mas logo descartou. Ali, o som não viajava como nas montanhas ou florestas úmidas. O ar era seco demais e o medo denso demais. Além disso, se alguém ou alguma coisa estivesse por perto, talvez o silêncio fosse sua única proteção. Foi então que sentiu. Não viu, não ouviu. Sentiu, como se uma energia invisível encostasse levemente na pele da nuca, como se os olhos de outro ser, distante e desconhecido, se fixassem nela com precisão milimétrica. O corpo congelou, o estômago retesou como se instintivamente soubesse. Alguém a observava. Ela virou o rosto com lentidão, a respiração presa no peito. Nada. Capim alto,
galhos retorcidos, sombras dançando ao vento. Mas o medo estava lá. Não o medo lógico de estar perdida, mas o medo ancestral, o que vive escondido na medula e que desperta só quando o corpo entende uma verdade insuportável. Você não é o predador aqui. Ela apertou os olhos contra a luz do dia, tentando enxergar com clareza entre os recortes da vegetação. E então os viu. 2 olhos âmbar, fixos, parados, profundos como terra molhada, observando. Ela não soube se eram reais ou fruto do delírio, mas estavam ali. Pertenciam a um leão, solitário, imóvel, debaixo de uma árvore retorcida, observando. O coração dela disparou. As pernas ameaçaram falhar. Instintivamente deu um passo para trás. A vegetação estalou. O leão não se mexeu. Nenhum rosnado, nenhuma ameaça. Apenas aquele olhar antigo que atravessava o tempo e o instinto. Ela sabia que correr seria tolice. O medo apertava o peito, mas algo a mantinha ali. Uma estranha convicção de que, apesar do perigo óbvio, havia contenção. Minutos se arrastaram como se fossem horas. Ela mal respirava. E mesmo assim, o leão continuava observando. Calmo, presente, impossível de decifrar. Então ele se levantou. O corpo robusto se moveu com a solenidade de um rei ancestral e começou a andar na direção dela. Cada passo era um choque de realidade. Ela congelou. O medo rugia por dentro, mas o corpo não obedecia. O leão parou a poucos metros, olhou dentro dos olhos dela e, sem pressa, se deitou. Não como quem espreita, mas como quem escolhe permanecer. Ela não entendeu. Tentou imaginar se ele estava ferido, cansado, desorientado, mas nada em seu corpo revelava fragilidade. Sua respiração era firme, seus olhos, atentos. Deu 2 passos lentos para trás. O leão a acompanhou com o olhar, e só. Clara não conseguia compreender. Era como se ele não a visse como presa, nem como ameaça. Ele apenas a via, e, de alguma forma, decidira ficar. Clara se sentou, exausta. Sem fome, sem sede, sem rumo. Apenas o medo mantinha seus olhos abertos. E o leão, ao seu lado, deitado como uma esfinge viva, imóvel. Até que ele ergueu a cabeça. Foi sutil no começo, um levantar de orelhas, um franzir do focinho, o focar atento. Mas logo ficou claro, algo se aproximava. Primeiro foi o som, grunhidos curtos intercalados com risos dissonantes. Depois o cheiro, suor animal, carne pútrida, fome, hienas, não uma, várias. Surgiram entre os arbustos em formação irregular, como sombras quebradas. 6, talvez 7, cercando com paciência, farejando com escárnio. Ela se encolheu. O coração disparava num ritmo desgovernado. O leão se ergueu por completo. E então, rosnou. Não foi um aviso, foi uma promessa. As hienas hesitaram, mas não recuaram. Avançaram em círculos, testando os limites, os flancos, a coragem. Uma se aproximou demais. O leão saltou. O impacto foi seco, poeira, garras, gritos estridentes. Ele jogou o corpo sobre a primeira, esmagando-a contra o solo. Outra tentou morder sua pata traseira, foi repelida com um coice feroz. As demais hesitaram, mas a fome é cega. Atacaram juntas. Ela gritou sem pensar, mas não havia nada que pudesse fazer. O leão girava em círculos curtos, dentes à mostra, defendendo o espaço ao redor dela com fúria precisa. Havia sangue no chão. Não sabiam de quem. Uma hiena caiu. 2 fugiram. As outras recuaram, vencidas. O silêncio voltou com gosto de ferro. O leão ficou ofegante, o flanco arranhado, uma leve mancha de sangue no ombro, mas vivo. Firme. Ela quis se aproximar, agradecer, tocar, mas não se moveu. O leão olhou para ela por um segundo longo, depois se deitou novamente, não como antes. Agora era diferente. Agora era vigília. E o tempo parecia ter parado. Ela mal percebia a noite que caía, nem o frio que começava a morder a pele. Só sabia que o leão ainda estava ali, deitado, imóvel, mas não dormia. Os olhos atentos varriam a escuridão como faróis primitivos. Então, ao longe, um som, baixo, abafado, ritmado, motores. Ela se ergueu num sobressalto, os músculos protestando contra o esforço. Luzes distantes cortavam a savana. Faróis, veículos se aproximando. Por um segundo pensou em correr, acenar, gritar, mas hesitou. E se o barulho assustasse o leão? E se os homens ao vê-lo atirassem? Ela se virou para ele. O leão também olhava para as luzes que vinham, mas não demonstrava medo, nem pressa, apenas presença. O jipe surgiu entre os arbustos com o som seco de pneus sobre pedras. 3 rangers desceram com armas em punho, lanternas varrendo o mato.
o facho de luz caiu sobre ela, o rosto sujo, os olhos vermelhos, os braços erguidos. "Ei, aqui!" gritou com o pouco de voz que restava. Mas foi quando as lanternas iluminaram o que estava ao lado dela, que o mundo parou. O leão se levantava. A reação dos homens foi imediata. Gritos abafados, dedos no gatilho, movimentos táticos. "Arma em posição! Afastem-se! Tem um leão com ela! Não atirem!" Ela gritou. "Por favor, não atirem!" O leão permaneceu parado. Não rosnava, não avançava. Apenas olhava os homens, como quem sabia o que representavam. Então, o ranger mais velho abaixou lentamente a arma. O rosto dele mudou. A tensão virou perplexidade. Não pode ser." Os outros olharam para ele. "O quê?" O homem deu 2 passos à frente. Olhou fixamente para o leão. Depois para ela. "Esse leão, eu conheço esse leão." Silêncio. Ela não entendeu. O leão, sim. Olhou direto nos olhos do homem por um instante longo. Depois, virou-se e começou a andar. Sem correr, sem medo, como quem termina uma missão. A mulher caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas porque, naquele momento, tudo dentro dela cedeu. O ranger mais velho caminhou até ela com cuidado, como quem se aproxima de uma sobrevivente, ou de alguém que viu um milagre. Sentou-se ao lado dela, apoiou os cotovelos nos joelhos, e só então falou. Ele se chamava Tal. Ela virou o rosto lentamente. A voz do homem parecia vir de outro tempo. Foi encontrado ainda filhote, depois de um incêndio florestal. Estava sozinho, com queimaduras leves nas patas. Devia ter uns 2 meses. Sem mãe, sem bando. Ele tirou o chapéu, passou a mão na testa marcada pelo sol de décadas. Criamos ele num centro de reabilitação há algumas horas daqui. Fui um dos que alimentou. Cuidei, brinquei, ensinei ele a subir pedras, caçar insetos, mas... Ela murmurou. "Por que soltaram?" "Porque ele cresceu", respondeu. "E todo animal criado por humanos, cedo ou tarde, precisa ser solto. A gente tenta não deixar eles esquecerem quem são, mas nunca sabemos o que vai restar." Ela abaixou os olhos. A imagem do leão deitado ao lado dela como um guardião ancestral parecia ainda viva no capim. "E ninguém nunca mais viu?" O ranger balançou a cabeça devagar. O rastreador que o acompanhava perdeu o sinal poucos dias depois. Achamos que ele não tinha se adaptado, que tinha morrido, mas ele respirou fundo, como quem revê memórias enterradas. "Ver ele agora, reconhecendo, não só a mim, mas você." Ela franziu a testa. "Eu?" "Sim." Ele a olhou com uma mistura de espanto e reverência. "Ele não te defendeu por acaso, nem por impulso. Ele escolheu, como se ainda soubesse o que é cuidado, como se soubesse o que é perda." As palavras ficaram no ar, pesadas, reais. A mulher fechou os olhos. Talvez ele estivesse certo, ou talvez aquilo tudo fosse apenas um erro da natureza. No dia seguinte, o sol nasceu sem pressa. O acampamento improvisado dos Rangers despertava aos poucos, com vozes baixas, xícaras de metal tilintando e o cheiro de café misturado à poeira da savana. Mas ninguém falava alto. Ainda não, como se o que havia acontecido na noite anterior exigisse respeito ou silêncio. A mulher acordou cedo. Dormira pouco, mas não por medo. Seu corpo estava esgotado, sim, mas a mente ainda vagava por aquela cena. Ela, sozinha no mato, e o leão, simplesmente ali. Não conseguia entender. E talvez nunca fosse conseguir. Mas também não queria esquecer. Um dos Rangers trouxe um cobertor e se sentou ao lado dela. "Você sabe que isso não é comum, né?" Ela assentiu em silêncio. "Nem entre leões criados por humanos. Ainda mais depois de tanto tempo." Ela não respondeu. Apenas olhou para a vastidão que se abria diante deles, como se esperasse que ele voltasse. Mas ele não voltou. Alguns rastros foram encontrados naquela manhã. Pegadas largas, marcas de arrasto, sinais de confronto, mas nada além disso. Nenhum indício de que o leão estivesse ferido. Apenas que ele foi embora. O ranger mais velho fez um relatório oficial. Anotou o nome dela, a data, a localização exata, mas ao final suspirou e deixou em branco a parte que dizia descrição do comportamento animal. Não havia como explicar. Ela também tentou. Dias depois, deu entrevista. Contou o que viveu. Mas as palavras pareciam pequenas demais. "Ele não me atacou. Ele me olhou como se me conhecesse. Ele me protegeu." Alguns acreditaram. Outros chamaram de delírio induzido pelo calor. Inventaram teorias. Criaram dúvidas. Mas ela sabia. Porque não era sobre o que ele fez, era sobre como ele esteve ali. Não havia ameaça, não havia domesticação, havia presença. E isso é algo que o instinto humano reconhece mesmo quando não sabe nomear. Ela voltou para casa dias depois, mas toda vez que fechava os olhos ainda podia vê-lo. Daquele jeito, deitado, vigilante, silencioso. Não era apenas um animal, era um lembrador. Daquilo que o mundo esqueceu, daquilo que o medo destrói, daquilo que, de alguma forma, ainda existe.
Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um cachorro que segue silenciosamente o carrinho de um bebê todos os dias, desviando de obstáculos, farejando esquinas, até parar bruscamente, como se soubesse de algo que ninguém mais viu. E então, uma gravação revela uma figura parada na sombra, observando, porque esse cão parecia sempre um passo à frente. O que exatamente ele estava tentando impedir? E como um simples instinto salvou uma vida. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!